Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Câmara torna pedofilia crime hediondo. Senado aprova crédito para auxílio de R$600. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O Brasil perdeu 2 grandes artistas no mesmo dia e na mesma cidade. Gal Costa e Rolando Boldrin partiram nesta quarta-feira na capital paulista. E o velório dos dois vai ser na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Caterina Schutt tem as informações. O corpo do cantor, ator e apresentador Rolando Boldrin será velado no hall monumental da Assembleia nesta quinta-feira. A cerimônia começa às 8 horas da manhã e está prevista para acabar às 4 da tarde. O evento vai ser aberto ao público. Depois, o corpo segue para um cemitério no Morumbi, onde vai ser enterrado. Na sexta, a Assembleia recebe o velório da Gal Costa. A despedida da cantora vai ser entre 9 da manhã e 3 da tarde, também com entrada liberada para o público em geral. Já o enterro vai ser fechado apenas para os familiares e amigos próximos. Gal Costa tinha presença, potência e pluralidade no meio artístico nacional e internacional. Há cerca de 2 meses, a cantora baiana passou por uma cirurgia para remover um nódulo e fez uma pausa nos shows. Mas o falecimento pegou os fãs de surpresa. A causa da morte ainda não foi divulgada. A última apresentação de Gal Costa foi em setembro em um festival em São Paulo. Os shows seguintes foram suspensos e o retorno aos palcos aconteceria no último fim de semana. Mas a participação dela em um festival foi cancelada de última hora por motivos de saúde. Há 2 meses, a artista foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Mas ainda não se sabe se a doença tem relação com a morte. O cantor Tom Zé era amigo de Gal Costa e acompanhou o tratamento dela. Então eu estava sempre sabendo que tinha novidades, que tinha tratamentos, que tinha coisas que podiam salvar e tal. Então, quando eu soube que ela podia estar com isso, eu fiquei com grande esperança, né? Dona de uma voz marcante, Gal Costa tinha a recomendação médica de permanecer em recuperação nesta casa onde morava até o fim do mês, mas já planejava um reencontro com o público. Shows agendados para os meses de dezembro e janeiro fariam parte de uma turnê da artista que homenageava Milton Nascimento e outros compositores da MPB. Gal Costa morreu no fim desta manhã, aos 77 anos, em casa na zona oeste de São Paulo. O falecimento foi comunicado com profunda tristeza e coração apertado no perfil oficial da cantora em uma rede social. No fim da tarde, o carro funerário da prefeitura deixou a casa da artista com o corpo. O velório de Gal Costa será na sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro ficará restrito a familiares e amigos. Ela viveu em Salvador até 2014, ao lado do filho Gabriel, que adotou com 2 anos. Depois se mudou para São Paulo, onde morou nos últimos 8 anos. Em 2017, fez uma turnê ao lado de Nando Reis e Gilberto Gil. Uma metade tristeza, uma metade alegria. Convivemos, dividimos o palco, pude vê-la e ouvi-la cantando músicas que eu fiz e músicas que fizeram a minha vida, e a voz que eu poderia dar à música, se a música tivesse uma voz, é a voz da Gal. Mas foi do filho Gabriel, que hoje tem 17 anos, que veio a influência no último álbum lançado pela artista em 2018, chamado A Pele do Futuro. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Gal Costa e Rolando Boldrin. O Instituto Butantan vai entregar ao governo federal, nesta quinta-feira, mais 1 milhão de doses da Coronavac para a vacinação de crianças. A nova remessa do imunizante faz parte do aditivo do contrato de compra de 10 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações. As vacinas destinadas para crianças de 3 a 5 anos vão ser distribuídas nos próximos dias para todo o país.
E a Secretaria de Saúde de Minas Gerais anunciou que vai receber ainda nesta semana o primeiro lote de vacinas contra a Covid para crianças de 6 meses a 2 anos. Quem tem mais informações para a gente é a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Exatamente. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, esse primeiro lote chega na sexta-feira. As doses começam para crianças com comorbidades. Inicialmente, o Ministério da Saúde vai enviar 95 mil doses do imunizante da Pfizer, que é a única liberada pela Anvisa até os 2 anos de idade. Ao todo, cada criança terá direito a 3 doses. A logística, distribuição e a quantidade de doses para cada cidade ainda vão ser divulgadas. Salce. Obrigada, Virgínia, pelos detalhes. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os planos de saúde são obrigados a oferecer tratamentos e medicamentos que não estejam na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em sessão virtual, os ministros votaram para manter a lei aprovada pelo Congresso Nacional em agosto e que estabelece que a lista da ANS é somente exemplificativa. 19 pessoas ainda devem ser ouvidas no julgamento da ex-deputada Flor de Lis, acusada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Nessa quarta-feira, a sessão foi encerrada antes do previsto. Vamos conversar com Leonardo Ack. Léo, boa noite. O que aconteceu, hein? Boa noite, Salce. Boa noite a todos. O que aconteceu foi o seguinte: a Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis e que também está sendo julgada, passou mal durante o julgamento. 4 pessoas foram ouvidas. A última delas, uma neta da ex-parlamentar, revelou que a avó pediu para que ela não falasse com a polícia durante as investigações. E diz também que todos na casa foram treinados por uma psicóloga com simulações de interrogatórios. Anderson do Carmo foi morto a tiros na porta de casa há 2 anos. Agora, a expectativa é que o julgamento só termine na semana que vem. Salce. Obrigada, Léo, pelas suas informações. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas para crimes sexuais contra crianças. Agora a gente vai até Brasília conversar com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salce. O texto torna hediondos crimes relacionados à pedofilia, como a corrupção de menores de 14 anos, a prática de ato sexual na presença de criança ou adolescente e o registro e divulgação de estupro de vulnerável. Com isso, os criminosos não terão direito à fiança ou indulto. O projeto aumenta as penas e prevê a possibilidade do criminoso ficar impedido de se aproximar de escolas ou frequentar praças e parques infantis. Também está previsto o uso de tornozeleira eletrônica e, em alguns casos, a impossibilidade de saídas temporárias. A proposta agora segue para o Senado. Segundo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de janeiro a maio deste ano, foram registradas quase 4.500 denúncias de abuso sexual contra crianças ou adolescentes no país. Salce. Matheus, eu sigo com você porque o Senado também teve votação agora à noite, certo? Isso mesmo, Salce. O Senado aprovou a medida provisória que libera crédito extraordinário de 27 bilhões de reais ao Ministério da Cidadania. Esses recursos vão ser usados no aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais até o fim do ano. Atualmente, o benefício é pago a mais de 21 milhões de famílias. 1 bilhão de reais vão atender ao aumento do valor do Auxílio Gás. 500 milhões de reais vão para o Alimenta Brasil, programa social que garante alimentos da agricultura familiar para pessoas de baixa renda. Como foi aprovado sem alterações, o texto vai direto para promulgação pelo Congresso. A medida provisória tem força de lei e está em vigor desde julho, mas precisava da aprovação do Congresso Nacional para continuar valendo. Salce. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas informações. A Procuradoria-Geral da República enviou pareceres ao Supremo Tribunal Federal em que pede o arquivamento de 3 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro. O presidente é acusado, entre outros crimes, de violência política, racismo e peculato. Segundo a vice-procuradora Lindora Araújo, os pedidos não apontam elementos mínimos para o prosseguimento das investigações.
No quarto dia da COP27, os Estados Unidos lançaram um programa destinado a ajudar outros países a abandonar o uso de combustíveis fósseis. O objetivo da iniciativa é financiar projetos de energia renovável e acelerar as transições de energia suja, como carvão, para a energia limpa. O programa vai ser desenvolvido em parceria com empresas privadas. Países como Nigéria e Chile já demonstraram interesse na proposta. A estimativa é que o programa se estenda até 2030. Seguimos nos destaques internacionais porque os Estados Unidos começaram a apuração dos votos das eleições de meio mandato. O correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes direto da capital americana. Até o momento, as projeções iniciais apontam uma vitória do Partido Republicano na Câmara. Por enquanto, a diferença é de menos de 30 cadeiras. Já no Senado, a definição da disputa vai depender do resultado da eleição na Geórgia. O Estado americano vai ter um segundo turno em dezembro, já que nenhum dos candidatos conquistou a maioria simples de votos necessária por lei para vencer. E nas eleições para governadores, o partido do ex-presidente Donald Trump conseguiu reeleger nomes de peso, como o governador do Texas, Greg Abbott, e da Flórida, Ron DeSantis. O partido do presidente Joe Biden elegeu o democrata Josh Shapiro, do estado da Pensilvânia. De Washington, Vandrei Pereira. No Irã, comerciantes e trabalhadores entraram em greve para protestar contra a repressão aos protestos na cidade de Zahedan. As manifestações começaram em setembro, depois que um policial foi acusado de estuprar uma adolescente. Desde então, mais de 100 pessoas morreram, de acordo com uma organização de direitos humanos. Uma onda de protestos começou no país desde que uma jovem foi morta pela polícia por violar o código de vestimenta iraniano. A Coreia do Norte disparou mais um míssil nesta quarta-feira. O projétil caiu em águas internacionais, perto do Japão. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes. De acordo com a defesa do Japão, o míssil percorreu 250 quilômetros e a uma altitude de 50 quilômetros antes de cair no mar. O governo japonês protestou mais uma vez contra o disparo e exigiu que a Coreia do Norte pare com a escalada de tensões no continente. Na semana passada, a Coreia do Sul revelou que um dos mísseis disparados era de fabricação soviética. Os destroços foram recuperados no mar, perto da divisa entre as duas Coreias e exibidos nesta quarta-feira. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul intensificaram os exercícios conjuntos militares numa resposta à vizinha do norte. De Tóquio, Silvia Kikuchi. A União Europeia pediu o desembarque imediato dos mais de 200 migrantes que foram resgatados no mar Mediterrâneo. A embarcação foi forçada a deixar as águas italianas e navegar em direção à França, depois que a Itália negou o desembarque. A situação gerou um impasse entre os dois países. O governo francês chamou a decisão de inaceitável. Segundo a organização que opera o navio, a maioria dos migrantes precisa de atendimento médico. Desde domingo, a Itália já recebeu pelo menos 3 navios humanitários. E agora o futebol. O Avaí recebeu o Ceará na ressacada e rebaixou o time do Nordeste para a Série B. A equipe de Santa Catarina bateu os cearenses por 2-0. Com o resultado, o Ceará se junta ao próprio Avaí e ao Juventude como rebaixados para a 2ª divisão do próximo ano. Já o Corinthians foi até Curitiba e empatou com o Coxa Branca. O primeiro gol da partida saiu dos pés do atacante Aleph Manga. O camisa 11 do Coritiba arrancou da intermediária, escapou da marcação e só parou no gol. O empate do Timão veio com Duqueiroz. O volante recebeu o cruzamento de Yuri Alberto e cabeceou firme. O Coritiba retomou a frente em cobrança de pênalti com Aleph Manga, o segundo dele. Com 1 a menos em campo por expulsão, o Corinthians ainda chegou ao empate com Yuri Alberto. O Corinthians é o 4º colocado e já está garantido na Libertadores do ano que vem. Já o Palmeiras recebeu o América Mineiro no Allianz Parque e ergueu a taça de campeão do Brasileirão. O América Mineiro abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, em bela cobrança de falta de Benítez. O Palmeiras chegou ao empate com Gustavo Scarpa, de pênalti.
Aos 35 do segundo tempo, o zagueiro Murilo recebeu bom cruzamento de Gabriel Menino e cabeceou firme para o gol. Com a vitória, o Palmeiras chegou à marca de 81 pontos e comemorou com festa a 11ª conquista do Campeonato Brasileiro. E olha, além de Gal Costa, a música brasileira também lamenta a partida de outro nome que marcou época. A do ator, cantor e compositor Rolando Boldrin, aos 86 anos. Ele estava internado há 2 meses. A causa da morte também não foi informada. Nascido em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Rolando Boldrin foi o 7º filho de uma família grande. Depois dele, vieram mais 5 irmãos. Muito cedo, Boldrin começou a tocar viola e formou a dupla Boy e Formiga, com o irmão Leile. Ele era o boy. Mais tarde, começou a se apresentar em rádios. E, além de cantar e tocar, também declamava poesias. Ô, fazendão, foi nela que plantei meu coração e cansei de esperar que desse flor. Aos 22 anos, participou de um teste na TV Tupi, onde conseguiu o primeiro emprego como ator. Foram várias as atuações. Estela, eu me apaixonei pela Diná sem querer. Em 1961, na TV Record, foi o Barão Leôncio em Os Deuses Estão Mortos. Era um artista completo, com música, cinema, teatro. E foi a partir da década de 80 que passou a atuar como apresentador de televisão, sempre incentivando a cultura caipira com músicas de viola e poesia. Que os aguarde tenham sorte de não ser com ninguém. Boldrin era também um grande contador de histórias curiosas, os famosos causos. Um sol amarelo que custa nascer, um sono agitado. A discografia tem 174 obras ao longo de 60 anos de carreira. Onde anda Yolanda, Rolando Boldrin era casado com a produtora e cenógrafa Patrícia Boldrin. O velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tanta briga, tanta dor, tomara que tenha sorte, tomara que tenha amor. Agora a gente volta a falar da morte de Gal Costa, que entristeceu todo o meio artístico. A repercussão foi imediata entre músicos, cantores e compositores. São muitas mensagens de carinho e homenagens a uma das maiores estrelas da música brasileira. Não dê ouvidos à maldade alheia. Dona de uma voz marcante. A perda de Gal Costa deixou de luto fãs e artistas. Que eu te amo. É com tristeza que eu me despeço dessa grande cantora, grande mulher que foi Gal. Virou um referencial para as cantoras todas do Brasil. E ela teve essa influência na minha vida desde o primeiro momento que eu entendi o que ela estava fazendo com a voz. Eu falei, o que essa menina está fazendo? Ela está tirando um som da voz dela maravilhoso. Gal Costa foi uma mulher, uma artista que se permitiu ser atravessada pela arte. Então ela caminhou por todas as facetas possíveis que ela podia nos dar. Então Gal tem um legado muito, muito grandioso. O último show de Gal Costa aconteceu no dia 17 de setembro aqui no Memorial da América Latina em São Paulo. Em quase 6 décadas de carreira, ela conquistou o carinho e a admiração do público e de todo o meio artístico. Mas quem conheceu a intimidade dela conta uma história em especial que revela como Gal Costa foi preparada para brilhar nos palcos antes mesmo de nascer. Tem a história que a mãe alisava a barriga quando ela estava grávida da Gal e chamava de minha filha, já dizia, minha filha vai ser uma grande cantora. E quando a Gal nasceu, também ouviu isso várias vezes. Tom Zé acompanhou de perto toda a trajetória artística de Gal Costa, desde a estreia dela no palco. Quando a voz dela aparecia com aquele timbre, com aqueles recursos, né, que cada cantor tem e que provocou essas moças da escola de dança, até que Caetano fosse lá ouvir, a gente praticamente tomava um susto, ficava com o coração batendo, né?
Gilberto Gil lamentou a morte de Gal, a quem chama de irmã. Os dois foram parceiros no tropicalismo, movimento cultural que marcou a década de 1960. Nossa irmãzinha se foi. O pesar, a tristeza, a saudade, essas coisas ficam com a gente. A cantora Ana Carolina fez questão de destacar a generosidade e a importância de Gal na música brasileira. Então, a Gal Costa vai ser sempre esse diamante raro na música popular brasileira que vai inspirar a todos nós e a todos que estão vindo por aí. Obrigado, Gal Costa, por tudo. Jorge Versilo também demonstrou toda a admiração por Gal Costa. Ela está marcada na história da música brasileira, na música mundial e na minha história musical. Meu nome é Gal, eu amo igual. O time do coração da cantora também lamentou a morte. O Esporte Clube Bahia destacou: com extremo pesar, o esquadrão chora pela gigante e tricolor Gal Costa. Amigo pessoal da cantora, o musicólogo Ricardo Cravo Albim se recorda em detalhes da primeira vez que ouviu a voz de Gal. A conexão foi imediata. Em seguida e logo depois, ela aconteceu, gravando ao lado de Caetano suas primeiras músicas, suas primeiras gravações e começando a fazer alguns dos melhores shows da história da música popular. Gal Costa era incandescente no palco, e incandescente no disco, e incandescente como personagem. Ninguém diz eu te amo como eu. A morte de Gal Costa repercutiu também na imprensa internacional. Um dos principais jornais da Argentina, o Clarín, citou Gal como magistral cantora brasileira e destacou sua afinação perfeita e voz suave e aguda. Já o inglês The Guardian ressaltou a influência da cantora brasileira, que foi uma das principais figuras da Tropicália na década de 1960. Na Espanha, o El País classificou a cantora como uma das grandes vozes da música brasileira e cita Gal como amiga íntima de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Para o jornal português Expresso, Gal Costa foi um dos grandes nomes da MPB. A reportagem lembrou de shows em Portugal que foram cancelados em outubro por motivos de saúde. Ela cantou samba, rock, animou bailes de carnaval, deu voz a músicas de protesto, fez parte do tropicalismo, encantou com doçura e potência. Começou menina em Salvador, chamada de Gracinha, e teve na bossa nova a sua principal fonte de inspiração para encantar o Brasil, como Gal Costa. O nome dela é Gal Costa. Dispensa apresentação, o nome presente na cultura brasileira por mais de 5 décadas. Foram 57 anos de carreira da baiana nascida em Salvador e chamada Maria da Graça Costa Pena Burgos. A mãe foi sempre uma incentivadora da voz que revolucionaria a música popular brasileira. E você jogando fora e agora vai embora. O interesse surge ainda menina, quando conheceu a obra de João Gilberto. A interpretação de Chega de Saudade é laço evidente com a bossa nova. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Ao lado de Caetano Veloso, estreou em LP em 1967. A canção Coração Vagabundo, a primeira do disco, não nega a origem do estilo musical. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Mas Gal estava só no começo. A potência artística a colocou no caminho dos tropicalistas. Ela é uma das vozes do disco Tropicália, ou Panis et Circenses, de 1968. Obra musical do movimento cultural iniciado um ano antes, no Festival da Record. É também nos estúdios da emissora, em 68, que Gal explode com força durante o regime militar. É preciso estar atento, não temos tempo de TV.
Parcerias com Roberto, Erasmo, Tom Zé, Os Mutantes, Cazuza, Gonzaguinha e tantos outros artistas de diversos estilos e épocas puderam definir Gal Costa. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, selo nosso amor. O mais importante encontro é com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, no grupo que gravou Doces Bárbaros, um marco nos anos 70. Gal Costa empilhou sucessos durante a carreira. Pra libertar meu coração, eu quero muito mais que o som da marcha lenta. E tem também algumas preciosidades pouco conhecidas. 3 da madrugada, quase nada, a cidade abandonada e essa rua que não tem mais fim. Com o passar dos anos, a voz aguda foi ganhando novos timbres. Ouvi aquela canção do Roberto. Ela mesma falou sobre isso em uma entrevista. A minha voz não é mais a voz do passado. Eu canto, hoje eu canto de maneira diferente. Entendeu? Hoje tem uma persona nova dentro do meu canto. Gal também dizia gostar de coisas estranhas. Eu gosto do que é estranho. Eu gosto do que é fora do padrão. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. E nunca deixou de conhecer o novo. Mais uma marca da carreira de Gal. Como a parceria com a sertaneja Marília Mendonça. Gal Costa nasceu na Bahia, morou no Rio e nos últimos anos escolheu São Paulo para viver. Deixa um filho único de 17 anos e uma obra eterna. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite, cuide-se. Tchau.